Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de que hora você esteja me assistindo. Agora está começando a mais uma edição do Jornal da Rádio WRD SC. Aqui você tem informação com credibilidade, agilidade, um compromisso com você, um compromisso com o povo catarinense também. E de manter você informado e bem informado, hein? Onde quer que você esteja. Eu sou o repórter Washington Brasil, o repórter do povo. Bem, a partir de agora você acompanha os principais destaques, fatos e verdade. Daqui a pouquinho eu trago destaque da tensão com o Brasil e Estados Unidos. Também vamos falar do navio iranianos que atracou no porto do Rio de Janeiro, dia 28 de fevereiro de 2023. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Boa noite, Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde para quem está me assistindo pela tarde, para quem está me ouvindo pela manhã. Bom dia. E agora, boa noite. É o repórter do Povo Washington Brasil aqui no ar com você pela rádio WRD Web SC. Deputado propõe CPI para apurar suposto envio de urânio a navios iranianos ao meio a tensão diplomática com os Estados Unidos. O deputado Adilson Barroso protocolou o pedido da CPI para investigar o navio que foi atracado dia 28 de fevereiro de 2023, lá no Rio de Janeiro. E agora, em meio à investigação sobre transporte ilegal, está sendo investigado para saber se foi ou não com os iranianos. Se for verdade que os navios iranianos levou após a sua despedida aqui do Brasil, urânio, fica aí uma dúvida, mas a CPI está trabalhando para descobrir se é verdade ou não, hein? Se é verdade ou não. Está, por enquanto, é uma suspeita. Por enquanto, é uma suspeita que envolve circulação de material altamente sensível, gerou reações imediata nos bastidores da diplomacia no Brasil, aqui mesmo no Brasil. Tá todo mundo suspenso, tá todo mundo atento para saber logo essas informações, se é correto ou não. Já, depois do intervalo comercial, eu trago mais informações. Mais proposta surge em um momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos se enfrentam forte deterioração. As medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo as respostas americanas, com sanções ao ministro de Alexandre de Moraes, que está na mira dos Estados Unidos, melhor dizer, na mira de Donald Trump, intensificaram o clima de desconfiança entre os dois países. De um lado, Estados Unidos, e do outro lado, Brasil. Só Deus para ter misericórdia da nossa nação. Olha, o cientista e professor Guilherme Casarões, fundador Getúlio Vargas, FGV, disse o seguinte: o cenário torna-se quase inviolável qualquer avanço nas negociações para suspender as tarifas de 50% impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Por mais que o STF, o governo brasileiro, enviou os agentes, as autoridades para representar o Lula nos Estados Unidos, não vai ter conversa.
Donald Trump já deixou claro que não vai ter negociação, não vai ter conversa. Existe uma tempestade perfeita nesse momento de mediatas que os americanos tomam por motivações ideológicas ou geopolíticas que tornam a margem da negociação ou negociações do governo brasileiro muito pequeno, muito pequeno. Assim afirma em entrevista à BBC News Brasil. Traduzido, o governo brasileiro petista não tem nenhuma chance de negociar com Donald Trump. O governo brasileiro petista não tem nenhuma saída a não ser deixar o Jair Bolsonaro em paz. Tenho uma pergunta para fazer aos senhores e às senhoras telespectadores e eu mesmo vou responder. Se você souber, também deixe no comentário. O Brasil pode sofrer intervenção militar dos Estados Unidos? E o Brasil também pode sofrer uma guerra híbrida? Especialistas apontam que o risco de uma ação militar no Brasil dos Estados Unidos é o mínimo. Alerta total é a vulnerabilidade de uma guerra híbrida. Você sabe o que é uma guerra híbrida ou híbrida? Se não sabe, deixa aqui nos comentários. E depois do intervalo comercial, eu trago já a definição. O Brasil não viveu uma primeira guerra híbrida até agora. Nenhuma guerra híbrida o Brasil viveu. Primeiro ponto, o que é uma guerra híbrida? A definição de uma guerra híbrida é, em termo resumido, vou trazer aqui em termo resumido, a guerra híbrida vai desde a manipulação da opinião pública até interferência em processos eleitorais. É o que Lula está fazendo. Ele anunciou essa semana passada, que vai fazer regulamentação das redes sociais para tentar calar os repórteres e radialistas e prender quem quer que seja sem direito de opinião. Isso, o nome desse ato é guerra híbrida. Então também vem interferência do processo eleitorais, multimodalidades,